Você concorda com o fato de que se existe uma história, também existe várias versões dela? Eu poderia te contar a de Jesus Cristo de várias maneiras. Independentemente do contexto, no final, ele é crucificado e ressuscita no terceiro dia. Certo? Errado. E se eu te contasse que existe uma história que diz que, apesar de Jesus ter morrido, Madalena estava grávida dele e fugiu para a França, onde nasceu o descendente de Jesus, você acreditaria? Essa e outras histórias proibidas eu detalho para você hoje. Muito prazer, eu sou o Ivan Lima e você é muito bem-vindo no canal Fatos Desconhecidos. O Valentine's Day é comemorado em muitos países ao redor do mundo. É uma data equivalente ao Dia dos Namorados aqui no Brasil. Só que a origem do Valentine's Day, ao contrário do que muita gente imagina, é um tanto sombria. Embora o feriado leve o nome de um santo cristão martirizado, muitos historiadores acreditam que o feriado é, na verdade, uma ramificação de um antigo festival pagão, realizado todos os anos em Roma, chamado de Lupercalia. Esse festival era muito diferente do Dia dos Namorados. A festa era celebrada com sangue, violência, sacrifícios de animais e atos sexuais na esperança de afastar os maus espíritos e a infertilidade. Ninguém sabe ao certo como surgiu a Lupercalia, mas aparentemente essa festa homenageava Rômulo e Remo, que, segundo a mitologia romana, eram dois irmãos gêmeos e um deles, Rômulo, foi o fundador da cidade de Roma e, consequentemente, seu primeiro rei. Na verdade, o festival fazia uma homenagem a Lupercal, a loba que cuidou dos irmãos depois que eles foram colocados em uma cesta e jogados no rio. Os rituais do festival aconteciam na caverna Lupercal, no Monte Palatino, e em um local de encontro público ao ar livre romano chamado Comício. A festa começava na gruta, com o sacrifício de um ou mais bodes e um cão. Nossa! Enquanto o evento acontecia, dizem que os homens escolhiam aleatoriamente o nome de uma mulher para ficar com eles durante o festival. Muitas vezes, o casal ficava junto até o festival do ano seguinte. Com isso, muitos acabavam se apaixonando e se casando. Outro ritual curioso acontecia no final do festival. Muitos homens cortavam tiras do couro das cabras sacrificadas e corriam nus, com as tiras nas mãos, chicoteando qualquer mulher que surgisse na frente. Mas com o passar dos anos, a nudez foi banida do festival e a festa se tornou mais, digamos assim, comportada. Os homens, em vez de saírem nus, chicoteando as mulheres, passaram a usar roupas e a chicotear apenas as mãos delas. Historiadores dizem que, graças à reputação de São Valentim como padroeiro dos amantes no século V, o Papa Gelásio I cancelou a celebração pagã de Lupercalia e declarou 14 de fevereiro como o dia em que se celebra o martírio de São Valentim. Por isso, muitos estudiosos bíblicos aconselham aos cristãos a não celebrarem o Dia dos Namorados, pois trata-se de uma comemoração pagã. Vale lembrar que essa data não tem relação alguma com o Dia dos Namorados aqui no Brasil, que, na verdade, é uma data comercial. A civilização cartaginesa esteve envolvida na origem de uma das maiores potências comerciais e militares do seu tempo. Cartago, a cidade que lhe deu o nome, ficava no norte do continente africano, na região costeira do mar Mediterrâneo. Pode até parecer que a civilização cartaginesa era um povo comum, porém, eles faziam coisas terríveis com as crianças. Dizem que os cartagineses, como também eram conhecidos, matavam seus próprios filhos, enterrando-os
com animais sacrificados ou queimando-os, tudo para agradar aos favores dos deuses. Nas oferendas aos deuses pagãos, os cartagineses sacrificavam crianças pelo menos 25 vezes por ano. Em tempos de crise, cerca de 500 crianças eram sacrificadas em um único mês. Historiadores dizem que as crianças sempre tinham menos de 2 anos de idade, e a preferência era de crianças que tinham nascido defeituosas, fracas ou pequenas. Mas, no geral, qualquer uma poderia ser sacrificada. Muita gente diz que essa história absurda poderia ter sido inventada pelos inimigos dos cartagineses, no caso, os romanos. De fato, se não existissem evidências, essa poderia ter sido apenas uma história inventada. Só que em 1910, arqueólogos encontraram mais de 20 mil urnas com ossos de crianças que morreram queimadas. Teria outra explicação para isso? Eu acho um pouco difícil, né? A dinastia Merovingia foi a primeira dinastia dos francos e perdurou entre os anos de 481 a 751. O nome se deve ao herói franco Meroveu, que lutou na Batalha dos Campos Catalúnicos contra os hunos de Átila. O neto de Meroveu, Clovis, converteu-se ao cristianismo e fez uma aliança com a igreja. A história conta que durante a dinastia Merovingia estava começando a formação do feudalismo, o que intensificou a ruralização e o poder dos grandes proprietários de terras. Mesmo convertidos ao cristianismo, os merovingios ainda estavam ligados ao misticismo. Eles costumavam ter cabelos compridos, fazendo uma referência a Sansão, o personagem bíblico que continha a sua força nos cabelos. Tá. Mas o que há de demais na história desse povo? Pode ser que essa dinastia tenha começado a partir dos descendentes de Jesus? Mas, Ivan, como assim, descendentes de Jesus? Bom, desde quando ele teve filhos? Muitos livros, como O Segredo dos Templários e O Código da Vinci, mencionam que Jesus teve um relacionamento amoroso com Madalena. Segundo essa teoria, ela era prostituta e, ao ser resgatada por Cristo, acabou virando sua amante. Quando ele foi crucificado, Madalena e seus 2 filhos, que eram fruto do relacionamento com Jesus, fugiram para uma comunidade judaica no sul da França. Aparentemente, os descendentes de Jesus e Madalena se misturaram à linhagem real francesa, dando origem à dinastia Merovingia. Existe uma lenda que diz que o já citado Meroveu, supostamente, era filho de uma princesa com uma criatura marinha. E essa lenda da criatura marinha teria sido inventada justamente para fazer uma alusão à suposta linhagem secreta de Jesus e Madalena, antepassados dos merovingios. Será mesmo que esse povo era descendente de Jesus e Madalena? Bom, em momento algum eu afirmei que essa história é verdadeira, hein? Mas como eu disse no anteriormente, se existe uma história, também existem várias versões dela. Agora, vamos falar de um assunto pouco citado na Bíblia, porém muito detalhado no livro de Enoque, os Néfilins. Segundo as escrituras sagradas, os Néfilins eram seres poderosos, de grande estatura, que foram brevemente relatados no Antigo Testamento. Alguns teorizam que eles eram fruto do relacionamento entre anjos caídos e humanos. Segundo a Bíblia, esses gigantes morreram durante o dilúvio. Mas não é isso que é dito no livro de Enoque. No capítulo 7 do livro, Enoque narra uma história que é bem parecida com a história dos Néfilins. Nesse caso, os anjos viram que as mulheres da terra eram bonitas. Posteriormente, bolaram um plano para roubar as esposas mais belas do mundo e ter relações sexuais com elas. Esses anjos, que eram cerca de 200, fizeram um juramento de que não iriam voltar atrás.
Então, eles tomaram esposas para si e as ensinaram magias e encantamentos, corrompendo assim toda a humanidade. Depois de um tempo, essas mulheres conceberam e geraram filhos gigantes. Existe até um texto em grego que diz que existiam 3 raças de gigantes, mas os Néfilins mataram todas e se tornaram os únicos que sobreviveram. Eles comiam tudo o que os homens produziam e se tornaram impossíveis de serem alimentados. Então, eles se voltaram contra os homens a fim de devorar os humanos e os animais que viviam aqui na Terra. Já no capítulo 8, a história continua dizendo que o líder dos anjos caídos ensinou os homens a fazerem espadas, armaduras, pinturas, uso de pedras preciosas, tudo isso com o intuito de mudar o mundo e corrompê-lo. Ao que tudo indica, após esses anjos caídos corromperem a terra, Enoque diz que Deus resolve acabar com essa corrupção, enviando ao mundo o dilúvio. Apesar de ter alguns pontos em comum, muitos estudiosos dizem que a história contada no livro de Enoque faz dos Néfilins seres muito mais sombrios do que a breve história contada na Bíblia. Qual livro está dizendo a verdade? Pode ser que os dois estejam certos. Pode ser que os 2 livros falem de seres diferentes. Ou pode ser que um deles esteja contando uma mentira. Cabe a cada um analisar as histórias e tirar sua própria conclusão, viu? Que apesar de muitas histórias serem contadas há séculos, ainda existem outras versões. Mais uma vez, quero deixar claro que em momento algum nós afirmamos que esses casos são verídicos. Estamos apenas apresentando histórias alternativas que podem ou não ser verdadeiras. Eu fico por aqui, mas nos vemos logo mais no canal da Fatos Desconhecidos. Fiquem com Deus. Tchau!